irmãos podem sentar. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 4. E vamos fazer a leitura a partir do verso 6. A partir do verso 7, na verdade. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós estamos dando continuidade a séries de exposições no livro de Atos, na carta de Paulo, no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios. Demos início lá no capítulo 1, e como comentamos com a igreja em alguns momentos, a carta de Paulo aos Efésios ela é basicamente dividida em dois grandes blocos. Quando do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo vai trazer a parte doutrinária da carta, onde há ali os seus ensinamentos teológicos acerca da salvação de Cristo operada no seu povo e o modo como essa salvação influencia diretamente a relação entre as pessoas, a relação entre o povo. Paulo, que é considerado o apóstolo dos gentios, vai mostrar como agora por meio de Cristo e pelo sangue de Cristo, todos vivemos em um só corpo, tendo um só Senhor. E ele vai explanar isso na primeira parte da sua carta. E o capítulo 4, irmãos, é o início da aplicação de Paulo a essa doutrina que ele acaba de tratar. Os irmãos ouviram isso aqui através da exposição do seminarista Orley, no início do capítulo 4, aí do verso 1 até o verso 6, quando o apóstolo Paulo vai começar a aplicar essa salvação, mostrando como essa igreja deveria agora viver em unidade, viver como uma só igreja, como um só povo, como parte dessa família que, apesar de diversa, formada por gente de nacionalidades diferentes, de culturas diferentes, mas todos agregados em unidade, em união, em amor, formam um só corpo. A gente vê isso aí dos versos 4 ao 6, Quando o apóstolo Paulo diz assim, vamos ler a partir do verso 4, quando ele diz assim, há somente um corpo e um espírito, o qual também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é um sobre todos e age por meio de todos e está em todos, Paulo aqui dá pelo menos 7 características desse povo que agora vive unido, É um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que vive por meio de todos e age em todos. Então agora Paulo, o que vai seguir aqui do verso 7 em diante, é Paulo mostrando como Deus, mesmo agindo neste povo de forma unida, esse povo forma um só corpo, uma só fé, um só Senhor, é possível que haja diversidade entre o povo, especificamente diante dos dons que ele concede a cada um, diante das características de cada um, e é isso que nós iremos ver aqui nessa noite. Apenas a exposição do verso 7 até o verso 10, nisso que é a introdução de Paulo, tratando acerca dos dons que são concedidos à igreja por meio de Cristo. Paulo aqui vai mostrar basicamente que é o Senhor exaltado que concede diferentes dons a cada um após a sua vitória, e isso para a edificação do corpo. Então vamos ler, irmãos, peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura do verso 7 até o verso 10 apenas. Efésios 4, do 7 ao 10, diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subia às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Oremos.
Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra, a qual rogamos que o Senhor nos instrua, nos admoeste e traga, sobretudo, esperança, Deus, aos nossos corações. A esperança que vem por meio do Evangelho, a esperança que alimenta a nossa fé, que fortalece a nossa caminhada contigo, Deus. Senhor, rogamos encarecidamente pela Tua graça e misericórdia para que saiamos daqui diferente do modo como entramos, porque é isso que deve acontecer sempre que ouvimos a Tua palavra, sempre que a Tua palavra é pregada de modo fiel, de modo íntegro. E rogamos, Deus, que o Senhor também nos dê essa fidelidade, que o Senhor dê esta fidelidade e este zelo a esta igreja, partindo, Deus, da sua liderança, mas também de cada um de nós, diante da responsabilidade que temos como servos Teus. Senhor, o Senhor é o Senhor das nossas vidas, da nossa mente e do nosso coração. Traz a nossa mente nessa hora, Deus, cativa a ouvir, a compreender e a aplicar aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações, pois somente o Senhor conhece o nosso íntimo, somente o Senhor conhece o nosso interior, somente o Senhor sabe das nossas necessidades, somente o Senhor, por meio do Teu Espírito, pode interceder por nós com gemidos inexprimíveis. E nós rogamos que o Senhor faça isso nesta hora, Deus, que a Tua ação sobrenatural possa operar em nossos corações, diante da verdade do Senhor aqui exposta, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Qual é o seu papel no corpo? Nessa belíssima ilustração, né, é uma das ilustrações que a Escritura utiliza para mostrar o que é o povo de Deus, o que é a igreja de Cristo, né? Uma das ilustrações, além do rebanho, que é uma que eu gosto bastante, além de uma do edifício, que também é muito boa, uma delas é tratada por Paulo da ideia de somos como um corpo. E o corpo aponta para essa unidade, que apesar dessa unidade, tem as suas particularidades. Todas as partes do corpo, do nosso corpo, feitas por Deus, ela tem a sua função, ela tem a sua importância e o seu valor. Sim, nós podemos até ser tentados a dizer ou achar que o coração é mais importante que este ou que aquele membro, que os nossos pulmões, né, são mais vitais do que este ou aquele membro. Mas a verdade é que nós precisamos de tudo aquilo que aqui está, porque Deus fez esse corpo de modo perfeito, né? Então, nessa ilustração, né, e toda ilustração bíblica, ela é de fato perfeita e inspirada, Paulo vai mostrar que assim é a igreja, assim é o povo de Deus. Todos nós fazemos parte desse corpo, como partes desse membro, como membros desse corpo. E todos nós temos vital importância, e não só importância, mas temos uma função no corpo. Então a pergunta, diante desses poucos versículos que nós lemos, acerca desta doutrina tão importante da Escritura, que são os dons, a pergunta para você é, entendendo que você faz parte do corpo, se você nasceu de novo em Cristo Jesus, se você é crente, você faz parte do corpo. Qual é a sua função no corpo? Qual tem sido a sua função no corpo? O que você tem feito? Em outras palavras, eu mesmo que perguntar, qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Quando a gente olha para a Escritura, irmãos, o dom dado por Deus, ele tem uma relação direta com o serviço ao Senhor, o serviço à igreja, o serviço uns aos outros e o serviço ao reino. É bom fazer essa ressalva desde já, porque muitos acabam confundindo aquilo que é o dom dado por Deus para o serviço no reino, na obra, o que tem uma relação direta, em boa parte dos casos, com o trabalho voluntário, para aquilo que nós fomos chamados para fazer enquanto função ou enquanto ofício, diante daquilo que muitas vezes acaba se tornando o nosso trabalho, diante de talentos que o Senhor nos dá, ou até você pode chamar de dons também, mas que não são utilizados necessariamente ou diretamente para o serviço do Senhor. E quando eu falo de serviço do Senhor, eu estou falando diretamente ao trabalho que é realizado na igreja, ou pela igreja, ou para a igreja. Porque, indiretamente falando, né, no modo mais abrangente, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, e tudo de fato para o Senhor. Mas sempre que a Escritura vai falar acerca de dons, por exemplo,
Invariavelmente, esses dons, essas características que é dada pelo próprio Senhor à igreja, elas têm uma aplicabilidade direta no reino do Senhor, na igreja, no ministério. Inclusive, é assim que alguns chamam, né, a ideia do ministério, né, e eu não tenho problema nenhum com essa palavra, porque a ideia de ministério, biblicamente falando, né, é de fato algo que é dado por Deus para ser exercido em serviço do Senhor e em serviço uns aos outros também. Então, nesse sentido, irmãos, a ideia é que Cristo concede dons a todo aquele que faz parte do corpo. Todo aquele que faz parte do corpo recebeu a capacitação do próprio Cristo para exercer um dom, uma função no corpo de Cristo. E são os mais variados dons, são muitas listas que existem na Escritura de um modo geral. A gente vai ver isso aqui no decorrer, nos próximos sermões também. Mas aqui, introdutoriamente falando, Paulo começa então afirmando aí no verso 7, que Cristo, por meio dele, através dele, é que os dons são concedidos à igreja, e de um modo geral, todo crente recebe esse dom. Eu lembro de uma ilustração de um pastor quando eu era adolescente ou criança, não sei, ele dizendo que a igreja é como um time de futebol no qual todos jogam, todos são titulares e não existem reservas. No sentido de que, olha, há espaço para que todos trabalhem, há espaço para que todos sirvam, há espaço para que todos descubram os seus dons e sirvam a igreja, sirvam uns aos outros, contribuam com o avanço do reino através dos dons que Deus deu a cada um. E é isso que Paulo está tratando aqui, mostrando que, olhando para o nosso contexto próximo aqui, né, do verso 1 até o verso 6, diante dessa unidade, diante dessa união tão necessária, que temos de um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, uma só fé, um só Deus, uma mesma vocação e esperança, tem algo que pode ser diferente entre nós, que são os dons. Aquilo que é dado por Deus a nós, concedido através da obra de Cristo, da capacitação de Cristo, para que com isso nós sirvamos a igreja, sirvamos uns aos outros. Então ele diz no verso 7, acompanhe comigo: e a graça foi concedida a cada um de nós. Nós quem? Crentes. Lembre-se sempre, Paulo está escrevendo para crentes, para a igreja em Éfeso, então a nós ele está se incluindo nisso, inclusive também, né? Ao corpo, a esse corpo que ele acabou de falar, que vive numa só fé, num só Senhor, num só batismo, nessa unidade. A nós, que vivemos nessa unidade, o Senhor concedeu, olha só, não a todos, mas olha agora para a ideia da particularidade, da unidade, a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então vejamos o que isso quer dizer. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Dentro dessa unidade do corpo, irmãos, conforme a sua graça que Ele concedeu a cada crente, Deus também então concede dons, segundo a sua vontade, enfatizando que esses dons vêm do próprio Cristo. A ideia é que após a vitória de Cristo, Cristo concedeu esses dons de forma soberana e proporcional a cada crente, para que por meio dessa diversidade de dons, dessa diversidade de funções, de características do corpo, com partes diferentes, com funções diferentes, a igreja permaneça unida e fortalecida. E aqui não tem como não lembrar do texto de Paulo. Já pensou se todo mundo fosse olho, ou se todo mundo fosse cabeça, ou se todo o corpo fosse formado por dedos ou por mãos? Cada um tem a sua particularidade, a sua diferença, a sua função, e tudo isso contribui para a harmonia do corpo. Agora Paulo faz com que nós olhemos não mais para o todo, olhando para a igreja como uma só coisa, mas entender que a igreja também pode ser várias coisas, através dos dons que Cristo, segundo a sua graça, concede a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. Aqui, proporção do dom de Cristo, né? É a ideia segundo a medida de Cristo, ou seja, segundo aquele que é soberano e decide dar o que ele quer dar, a quem ele quer dar. Logo, irmãos, já trazendo uma aplicação direta aqui para nós devemos ter em
mente de forma muito clara em nossas vidas e corações que tudo aquilo que nós temos vem do próprio Deus. Todo dom que Ele concede a nós, sobretudo estes, os quais nós podemos exercer no trabalho ao Senhor, quando, por exemplo, nós decidimos fazer um acampamento, não é? Que envolve um monte de gente trabalhando em várias áreas diferentes, em várias funções. A ideia é que todos, ou cada um que foi chamado para uma função, para desenvolver um trabalho em prol do reino, em prol do serviço, em prol da igreja, foi chamado por Deus, e essa capacitação vem do próprio Deus. Eu não sei se os irmãos têm noção de como muitas vezes um culto, para que ele aconteça, envolve uma série de pessoas, e vários dons estão envolvidos aqui. Diante dos dons que são exercícios que a gente consegue ver, e os que a gente não consegue ver. Desde os irmãos responsáveis pela limpeza, aos que abrem a nossa casa de oração, aqueles que preparam o boletim, o sermão, as músicas durante a semana, o pessoal da mídia, da transmissão, do Instagram, os diáconos, os presbíteros, é muita gente envolvida nisso, e cada um com sua característica, com o seu dom, mas todos trabalhando e contribuindo numa mesma unidade, no mesmo pensamento. Quando não há essa compreensão, o que acontece, pastor? Eu explico o que acontece. Quando não há essa compreensão, para começo de história, há orgulho, soberba e vaidade diante do dom o qual ele tem. Há um entendimento extremamente equivocado de que aquele dom parte da capacidade própria, do esforço próprio, da dedicação. E se parte do meu esforço, da minha dedicação e do meu talento, eu quero reconhecimento, eu quero elogios, eu quero glória. E ai de você se der glória ao outro, que fez menos que eu, um trabalho menos importante que o meu, e não der glória a mim. Quando não há uma compreensão correta do que são os dons, existem as comparações. É o indivíduo dizendo: olha, rapaz, eu faço parte do corpo, mas olha só para mim aqui, eu sou os olhos, você é o cabelo. O que é mais importante, os olhos ou o cabelo? A competitividade, quando não há uma visão do corpo, do todo, do reino, em relação àqueles que exercem os maiores ou os melhores dons, ou os mais importantes dons. E a ideia, irmãos, aqui é que nada disso procede, porque apesar de haver sim nossa responsabilidade no desenvolvimento daquilo que Deus nos dá, é graça. É graça. O texto começa dizendo: a graça que foi concedida. Alguns gostam de traduzir, de pensar a graça como uma esmola. Como uma esmola. Nós somos imerecedores de qualquer coisa, mas recebemos esse presente, essa dádiva, este dom do próprio Deus, que concede a cada um. E é muito bonito, irmãos, essa ideia de Paulo ilustrando que ele concede este dom a cada um, porque isso aponta, prestem bem atenção, para o cuidado e particularidade de Deus olhar para cada uma de suas ovelhas. Cristo não olha para nós como um todo, irmãos, como um povão assim, sabe? No atacado. Ele olha para cada um de nós, porque Ele conhece cada um de nós, diante das nossas particularidades, diante do modo como Ele quer nos usar. E segundo o quê? Segundo a capacidade que Ele viu em nós. Segundo a sua presciência de que nós iríamos executar algo. Não, é apenas com base na sua própria vontade. É apenas com base no seu próprio querer. Ele não olhou para alguém que iria desenvolver algo muito bem, ser muito habilidoso com o trabalho manual, e disse assim: olha, então, eu sei que esse aqui vai ser um bom artífice, então eu vou conceder esse dom a ele. Porque se assim fosse, o mérito partiria do indivíduo, e não da graça de Cristo. Então Cristo não viu nada em você para conceder o dom que concedeu a você, para conceder o talento que concedeu a você, a habilidade que concedeu a você.
Logo, a glória é total e completa dele. É somente dele e é somente por meio dele. Então diz ele que essa graça que foi concedida a cada um de nós, ela vem então segundo a proporção, segundo a medida. E aqui a medida aqui é bem nesse sentido, né? Você já olhou para determinados irmãos que têm determinados dons e você pensar assim, rapaz, olha, eu não teria capacidade de fazer esse negócio aí não. Já aconteceu isso com você? Ou então se diz assim, vê o trabalho feito e você humildemente diz assim, rapaz, misericórdia, eu jamais conseguiria fazer esse negócio desse jeito. E é verdade. É porque aquele que distribui o dom sabe o que faz. É segundo a proporção que ele mesmo decidiu. E quando a ideia dessa proporção aqui é que aquilo que ele dá, ele também capacita. Capacita. Alguns irmãos, falando sobre o ministério pastoral, né? Às vezes chega para mim e comenta assim, rapaz, olha, eu não sei como é que se aguenta essa e essa característica do ministério pastoral, porque eu não suportaria. E eu digo, eu também não. Não tenho dúvida disso. Eu só suporto porque é o próprio Deus quem chama. É Ele quem dá. É Ele quem concede. É Ele quem faz. É Ele quem faz. Então a ideia da proporção aqui é que essa proporcionalidade aqui é de fato Deus dando conforme aquilo, conforme o modo que Ele quer e segundo a medida que Ele quer agir em cada um. É por isso que naquela parábola lá, inclusive, né? Dos talentos, né, que ali especificamente, lembre-se, é unidade monetária, não tem a ver com talento como sinônimo de dom, né? O talento era uma moeda, a um foi dado um talento, mas a outro foi dado mais talentos. Então a ideia é que cada um desenvolve segundo essa proporção, essa capacidade que o próprio Deus dá a cada um. E se é o próprio Deus que dá a cada um, irmãos, aquele que aos olhos do homem faz mais e o outro que faz menos, deveriam se olhar como iguais. Como iguais. Aquele que Deus chamou para ser missionário no Afeganistão ou no Irã, exercendo o seu dom e chamado, é tão digno de seu chamado quanto você, que foi chamado para pregar o evangelho e ministrar lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, nas ruas, na sua rede social. São apenas características diferentes, proporções diferentes, mas tudo isso apontando para quem? Para Cristo, pois o dom vem dele mesmo. É assim que encerra o verso 7, segundo a proporção do dom de Cristo. Segundo a proporção do dom de Cristo. A ideia aqui, irmãos, é que o dom, ele pertence a Cristo, porque tudo vem dele, e ele concede isso a nós. Nós somos agraciados por receber essa capacitação do próprio Deus para agir assim. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra que Cristo concede dons a todo crente, e todo crente é capacitado segundo essa proporção que recebeu do próprio Cristo. Em segundo lugar, esse texto nos mostra aí nos versos 8 e 9, que Cristo é esse então que reparte o dom com base na sua própria vitória. E aqui Paulo vai enfatizar mais. Paulo usa muito esse artifício de linguagem, né, de repetir aquilo que ele quer dizer com palavras diferentes, de forma diferente, para enraizar a ideia da sua doutrina. Aqui especificamente ele já disse, né, que tudo vem por meio de Cristo e através de Cristo, mas agora ele está aplicando a prática da igreja. É a igreja que exerce este dom, mas ele precisa enfatizar qual é a raiz desse dom, de onde nascem esses dons e como Cristo reparte a cada um. Então diz ele no verso 8, acompanhe comigo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Verso 9, ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aqui Paulo está citando o Salmo 68, verso 18, talvez até tenha isso na sua Bíblia, algumas Bíblias. Isso aqui é uma boa dica, irmãos, para devocionais e estudos, né? Algumas vezes as Bíblias fazem referências cruzadas. Isso acontece aqui também, ó, no capítulo 4, verso 8, lá no finalzinho assim, da sua Bíblia, talvez tenham referências ali,
e aí lá embaixo tem 4:8 em negrito, e aí está assim, ó, Salmo 68:18. Talvez esteja assim na sua Bíblia. Isso é uma forma que a Sociedade Bíblica do Brasil, né, encontrou para facilitar as nossas vidas, né? Quando a Escritura cita a própria Escritura, geralmente vem a referência aqui. Isso, inclusive, para os irmãos que estão aí na classe de novos membros, né, para os que estão na classe de catecúmenos, uma das primeiras lições lá da nossa revista é falando sobre a inspiração, inerrância e infalibilidade da Escritura. E nós mostramos que uma das formas de comprovarmos, né, ou confirmarmos e vermos como de fato essa Escritura é perfeita e infalível, é o modo como a Escritura prova a própria Escritura. É de como um texto complementa outro texto. Olha só aqui o apóstolo Paulo, séculos depois que o livro de Salmos foi escrito, citando o Salmo 68, verso 8, que inclusive é um versículo que aponta para o Messias, né? Um chamado Salmo Messiânico, aqui especificamente mostrando o sofrimento de Cristo. Paulo cita então Cristo vencendo a morte, agora aplicando a Cristo, né? O Salmo 68, verso 18, como Cristo vence a morte, o pecado e Satanás por meio da cruz e por meio da ressurreição. Ele subiu aos céus e é o rei vitorioso. Mas Paulo lembra, olha, por que ele subiu? Ele subiu porque ele desceu. Ele subiu porque ele desceu. Ele começa dizendo, né, de trás para frente, né, começa falando da ressurreição, da vitória de Cristo, citando o verso 68. Quando ele subiu às alturas, a ideia aqui é, como se alguém perguntasse a Paulo, certo, Paulo, mas assim, me explique, cronologicamente falando, como Cristo conquistou esses dons para nós. Como Cristo nos capacitou através desses dons. Como foi? Isso aconteceu quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Paulo está dizendo, olha, esse Salmo 68, verso 18, já apontava para essa vitória de Cristo, que daria vitória a nós. Nós somos vitoriosos, não por conta da nossa força, da força do nosso braço, mas é pela vitória de Cristo. Porque Cristo venceu, nós também vencemos. Porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E aí o verso 9 é Paulo explicando, né? Olha, ele subiu, mas deixa eu dizer por que ele subiu. Ele subiu porque antes disso ele desceu. Verso 9, ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. O teólogo sistemático Charles Rhodes diz que Cristo, como cabeça da igreja, ao subir ao céu, tomou posse do seu trono e começou a governar como rei. A concessão dos dons espirituais, então, é uma das primeiras manifestações do seu reinado sobre nós, do seu reinado sobre a terra, do seu reinado como esse rei soberano e poderoso. Ele adquire conquistas ali, conquistas as quais compartilha conosco, nos dá de presente, nos concedendo graça. A humilhação de Cristo, irmãos, então, inclui desde a sua concepção, o seu nascimento, o seu sofrimento, a sua morte e o seu sepultamento, né? Quando essa ideia de que ele desceu, como Cristo se humilhou ao descer. Eu gosto sempre de enfatizar, irmãos, olhando para essa doutrina muito cara das Escrituras, que é a cristologia, né? A doutrina acerca de quem Cristo é, do ministério da obra de Cristo. A humilhação de Cristo não começa no Calvário, irmãos. Lembremos disso. Eu sei que essa é uma cena, né, um episódio muito emblemático, né, e é o que geralmente nós olhamos, né, sobretudo por essa questão cultural toda que existe no nosso país, do calendário, a paixão de Cristo, a Páscoa, né, e etc e tal, mas lembre-se que o sacrifício de Cristo, a humilhação de Cristo começa com a sua encarnação. Começa com o fato de que o Deus Todo-Poderoso, segunda pessoa da Trindade, que estava lá na criação, se humilha para ser formado através de uma gestação no ventre de uma mulher. A gente tem essa figura de que como Cristo já saísse, né? Não, ele foi um embrião, irmãos. Ele foi alguém que foi formado, foi gerado no ventre de Maria. Você consegue entender o que é um Deus se submeter a isso? Ali começa a sua humilhação. Ali começa a sua humilhação.
seu nascimento faz parte da sua humilhação. Toda a infância, a adolescência, a juventude de Cristo faz parte da sua humilhação, aguardando o tempo de manifestar-se. Todo o ministério de Cristo faz parte de sua humilhação, o que inclui agora sim todas as suas perseguições, os insultos, as calúnias, as blasfêmias que ele teve que ouvir, o seu martírio, o seu sacrifício, a sua morte, culminando com a vitória, a sua ressurreição. Então veja, irmãos, que magnífico é o ministério da palavra e do evangelho, porque Paulo está falando acerca de quê? De dons. Ele vai continuar aqui dizendo, do verso 11 em diante, veja só, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele está falando sobre dons. O tema central aqui é dom. Mas para que ninguém saia por aí se envaidecendo, se orgulhando pelo dom que tem, para que ninguém saia por aí numa competição, quem é o melhor apóstolo, quem é o melhor profeta, quem é o melhor evangelista, quem é o melhor pastor, para que ninguém saia por aí dizendo, olha, eu prefiro o pastor tal, eu prefiro o pastor Apolo, como a igreja enche quando é o pastor Paulo que vai pregar. É como se Paulo estivesse amarrando uma bigorna. Sabe o que é uma bigorna? Aquela peça de ferro gigantesca. Como se Paulo estivesse amarrando uma bigorna nos pés daqueles que recebem o dom, ou seja, de todos nós, e dizendo assim, olha, não esqueçam, vocês receberam o dom que receberam por causa disso aqui, porque Cristo subiu. Mas e por que ele subiu? Porque antes ele desceu, ele se humilhou, ele conquistou isso. Você só foi capacitado a contribuir com o reino do Senhor, com a igreja de Cristo, fazer parte do corpo e receber dom por causa do sacrifício de Cristo. Foi por Cristo, é por meio dele. Logo não esqueça, a glória é dele, vem dele, a capacitação vem dele e o dom é dele. É isso que Paulo está fazendo aqui. Por isso, a repetição de que de fato ele concede dons para nós. Mas esses dons, eles foram concedidos segundo a vitória de Cristo, a capacitação de Cristo. É Deus quem concede dons, é Ele quem nos capacita a exercitarmos isso que irá contribuir para o ministério da obra do Senhor. Isso não quer dizer, irmãos, que nós não devemos nos alegrar e até nos orgulharmos na cruz de Cristo por sermos instrumentos dele para isso. Sim, irmãos, porque como eu tenho dito aqui, Deus decidiu usar pessoas para abençoar pessoas. Deus decidiu usar pessoas para salvar pessoas. Deus decidiu, irmãos, usar pessoas através dos dons que Ele concede a cada um para fazer com que o seu reino cresça, para fazer com que sua obra avance. Se essa igreja, por exemplo, está de pé e presente hoje, nos seus 102 anos, é porque Ele tem usado dezenas, talvez centenas de pessoas que fizeram parte deste corpo, e muitas delas doando-se grandemente na execução dos seus dons, dos seus talentos, do modo como o Senhor chamou a cada um. E o Senhor chama, irmãos, lembre-se sempre, você entrou, a partir do momento que você nasceu de novo em Cristo, se você entende que faz parte do corpo, você estava lá na fila de distribuição dos dons. Você estava lá. Pastor, misericórdia, então eu tenho que descobrir qual é o meu dom, porque eu não sei. A gente pode lhe ajudar nisso. E como é que faz? Eu costumo dizer assim, estava conversando isso com os irmãos esses dias, né? Porque eu entendo, irmãos, que um dos dons que Ele concedeu a nós, então eu já lhe digo um dom que você tem, ou que você deveria ter. Um dos dons que Ele concedeu a nós, a todos nós, é o dom do serviço. O dom do serviço. Afinal de contas, todos nós somos servos. E o que é que o servo faz? Ele serve. Ele serve fazendo o quê? Qualquer coisa. O que é que o servo faz? O que tiver para ser feito. Então, às vezes, irmãos, a gente fica assim, mas porque eu descobri qual é o meu dom. Não, vem aqui, vamos conversar, vem aqui na semana que eu lhe mostro qual é o seu dom. Facilmente a gente acha um dom para você. Porque sempre tem muita coisa para fazer. Os trabalhadores sempre serão poucos, irmãos. E o trabalho, muito.
A seara sempre será grande, e os ceifeiros? Poucos. Então, irmãos, a gente tem que parar com esse negócio. Às vezes eu vejo essas pessoas e faz curso, e lê livro. Não, tem que descobrir qual é o meu dom. E aí, enquanto não descobre qual é o dom, fica lá, estudando, pesquisando, parado sem fazer nada. Não, Deus nos chamou para servir, irmãos. Deus nos chamou para servir. Aqui você pode servir na SAF, na UPH, na UCP, na UPA, na junta diaconal, no presbiterato, na escola dominical, no serviço. Olha, o que não falta é serviço para você aqui. Eu fico feliz às vezes quando alguém é recebido como membro da igreja, né? Isso acontece pouco, viu, irmãos? Deveria acontecer mais. Ou quando alguém chega, ou está chegando, e procura o pastor presbítero e diz assim: pastor, o que é que tem para fazer aí? Eu quero fazer alguma coisa. Você consegue entender? Ele não está esperando assim: olha, rapaz. E sim, irmãos, eu não estou dizendo com isso que você não possa exercer algo que você é chamado para fazer, que gosta de fazer. Não, isso é mesmo. Mas muitas vezes acontece igual ao nosso serviço. Nem sempre é possível a gente trabalhar com algo que a gente assim: olha, meu Deus, eu sempre sonhei fazer isso na minha vida, gastar a minha vida fazendo isso. Não é isso, não é assim? Nem todos têm esse privilégio, né? Mas quando você está lá no trabalho que não é aquela coisa que você queria, ou que você amava, ou que você sonhou, o que é que você faz todos os dias de manhã? Você levanta e vai trabalhar. Você levanta e vai lá e faz. Irmãos, assim deveria ser o servo. Eis o dom que Deus concedeu a todos nós, o serviço. Ele nos chama para servir. Fazendo o que, pastor? Qualquer coisa. Fazendo o que precisa ser feito. Nós não fazemos aquilo que nós queremos, irmãos, aquilo que nós sonhamos, aquilo que almejamos, principalmente e tristemente, diante de uma visão deturpada que nós temos, né? De alguns dons e de alguns cargos que muitas vezes são muito bem vistos, né? Aqueles que estão na plataforma, aqueles que estão na vitrine. Deus nos chamou, irmãos, e nos concedeu dons para que nós sirvamos por meio da capacitação que vem dele mesmo. Em terceiro e último lugar, Paulo, antes de introduzir aqui aos dons os quais ele vai trabalhar, nos mostra que Cristo é este então que reina de modo soberano, capacitando o seu povo a executar esse dom e esse chamado. Então vamos falar sobre capacitação, irmãos. Porque uma outra desculpa muito comum também, diante daqueles que são chamados de fato, é a falta de capacitação. É a boa e velha desculpa de muitos lá no Antigo Testamento, né? É Moisés dizendo: rapaz, olha, eu não sou capaz, eu não sei falar. E aí começa a dar um monte de desculpa, né? E é interessante que às vezes Deus chama alguém e chama de um modo tão gritante, tão nítido, que todo mundo vê que de fato ele está sendo chamado para aquilo, menos ele. E ele continua resistindo. Isso acontece muito com o oficialato, por exemplo. Homens que nitidamente são chamados para o diaconato. Todo mundo já vê nele um diácono. Ele é um diácono de fato já, mas continua resistindo. Não aceita para a eleição, não quer, foge. Eu tive um amigo que lutou anos e anos fugindo do presbiterato assim. Rapaz, mas todo mundo já via dele um presbítero. Eu brincava com ele dizendo: rapaz, eu vou começar a lhe chamar de presbítero, para ver se você pesa na sua consciência, você quebra esse seu coração aí e aceita esse negócio. Fica andando no ventre da baleia aí, por aí, no ventre do peixe, por aí, querendo ir para Tarsis, fugindo de Nínive. Rapaz, quebra esse teu coração duro. E rapaz, não é a hora ainda. E a igreja todavia era um presbítero já, por fim resistiu. Deus quebrou o coração dele, foi eleito, hoje é presbítero. Porque muitas vezes, irmãos, Deus nos chama de fato para o serviço geral, mas às vezes um chamado de fato específico, para fazermos algo, para desenvolvermos algo que Deus coloca no nosso coração. Isso acontece muitas vezes, sabe através de quê, irmãos? De incômodos que surgem em nós. Porque muitas vezes, determinados incômodos que surgem em nós, quando vemos determinadas necessidades da igreja, às vezes é só fruto de um coração murmurador mesmo. Sabe o coração murmurador, que nada nunca está bom? É aquele indivíduo que ele acha que foi chamado para dar ideias e fazer plantas, projetos. Ele só quer dar ideia, mas ele não quer se envolver. Então eles têm sempre uma ideia nova, ele tem sempre uma ideia de como deveria ser feito. Ele tem sempre uma opinião a dar de como a coisa poderia ser. Mas se você disser assim: e aí, vamos lá fazer? Ele: não, rapaz, não, eu não quero me envolver não. Então tem gente que acha que é chamado para isso. Deus não chamou ninguém para dar ideias não, viu, irmãos?
Deus chamou gente para trabalhar. Não existe esse dom não, é o dom da ideia. Ele só faz o projeto, ele só faz a planta do negócio, ele só dá a ideia, né? Mas na hora de trabalhar ele não vai. Mas outros não, outros não. Então é um exercício que eu costumo muito fazer. Eu não devia dizer isso, né, que eu já dou spoiler. Mas saiba, se você chegar para mim e dizer assim: pastor, rapaz, olha só, estou aqui com uma ideia, a gente poderia começar a fazer uma viagem missionária, o que você acha? Acho que a gente podia, pelo menos, já pensou de 3 em 3 meses, pastor? Vamos juntar aqui uma caravana de umas 4, 5 pessoas, ou de umas 10, 15 pessoas. A gente põe no micro-ônibus e a gente vai para o interior desse aí evangelizar. Tenha certeza que eu vou dizer assim a você: benção, irmãos, louvado seja Deus, amei a ideia. Você é o responsável por isso aí, a partir de agora. Pode juntar o povo, marque a data, reúna o pessoal, defina qual é o dia, depois você senta para conversar comigo. Eu, pastor, é claro que você. Mas é claro, você tem dúvida que isso aí é um chamado de Deus para você? Você tem dúvida que é Deus movendo seu coração? A não ser que você seja aquele murmurador lá que só dá a ideia. Mas caso contrário, e muitas vezes acontece, irmão. É mesmo, pastor? É claro, irmão. É claro, você não percebeu isso aí não? Deus está lhe chamando para fazer esse negócio. Vá rápido, organize, bota no papel. Vamos começar quando? Semana que vem eu ligo para você, para saber quando é que começa. Porque de fato, e muitas vezes acontece de fato mesmo, irmãos. Porque é Deus movendo o nosso coração, dentro daquilo que precisa ser feito, dentro daquilo que... Irmãos, os campos estão brancos, há muita coisa a ser feita. Aqui tem acontecido isso, irmãos. Pastor, a gente podia fazer tal coisa, né? Podia sim. E outra resposta que às vezes eu dou é: ou então, pastor, por que a gente não faz tal coisa na igreja? Por que tal coisa não acontece na igreja? E a minha resposta sempre é a mesma: olha, porque Deus não levantou ninguém ainda que queira fazer. Porque Deus não levantou ninguém ainda que queira fazer. Quando Deus levantar alguém que queira fazer, que esteja disposto a fazer, botar a mão na orada, a coisa vai acontecer. Enquanto isso, não adianta. Não adianta. Agora perceba que são as duas coisas, irmãos. É Deus quem faz, é Deus que concede os dons, mas existe a nossa responsabilidade, a nossa resposta a isso. A nossa resposta a isso. Porque se não fosse assim, nós seríamos como robô, como marionetes nas mãos de Deus. E não é assim que funciona. A parte da disposição do nosso coração em servir, a parte da disposição do nosso coração em querer trabalhar, em querer se envolver, em querer ser útil no reino, na casa do Senhor, na igreja, no trabalho. O versículo 10 então, Paulo diz que aquele que desceu é também o mesmo então que subiu acima de todo o céu para encher todas as coisas. Então ele diz que ele é aquele que subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, verso 8, dando dons aos homens. Então ele é aquele que também desceu às regiões inferiores, e aqui aponta para esse tempo de humilhação de Cristo, de provação, a sua encarnação, o seu martírio, o seu sacrifício. E ao descer e executar a sua obra, agora a sua ressurreição faz com que Ele nos capacite e nos encha dessa capacidade que vem dele mesmo. A ideia aqui de Ele encheu todas as coisas aponta para essa ideia da capacitação de Cristo em nós. Do modo como Deus, ao subir ao céu, elevado aos céus, deixando o seu Consolador para conosco, nos capacita a isso. O nosso irmão João Calvino, comentando esse texto, diz que Cristo não subiu aos céus para afastar-se de nós, mas para que de lá Ele pudesse operar de forma mais eficaz em toda a igreja, por meio do seu Espírito que em nós opera. É assim que Ele concede dons a cada um, despertando a cada um, para que sejamos nós instrumentos do Senhor na sua obra, diante do muito que precisa ser feito. O muito que precisa ser feito, irmãos, e o muito que temos a fazer, não é uma afirmação genérica ou retórica. Há muito que se fazer aqui, na primeira igreja presbiteriana de Itabuna. Eu tenho uma lista aqui no tablet de coisas que eu quero fazer aqui, de coisas que eu acho que é bom a gente fazer aqui, de coisas que eu acho que a gente tem capacidade de fazer. Tem um monte aqui. Muitas delas ainda não saíram do papel. Por quê? Porque Deus não levantou gente ainda. Então você pode me procurar durante a semana e dizer: pastor, daquela sua lista aí, o que é que tem para eu fazer? Há muito que ser feito, irmãos. Queridos, a primeira igreja presbiteriana de Itabuna tem um potencial guardado ainda.
Às vezes quem chega de fora, né, ou quem vem, tem uma perspectiva diferente, né, de quem está aqui às vezes há muito tempo. Eu já comentei isso no conselho com os presbíteros, já comentei isso com a Júnior Diaconal. Nós temos um potencial, irmãos, enquanto igreja, por conta da seriedade, da historicidade da igreja, da firmeza da igreja, da doutrina da igreja, da relevância da igreja na cidade, gigantesca. E a impressão que eu tenho muitas vezes, irmãos, é que é um potencial não utilizado. É um potencial tímido. Isso tem uma relação direta com o exercício dos nossos dons. Tem uma relação direta com a atitude de sairmos do nosso comodismo, de colocarmos a mão no arado, de entendermos que somos servos, não somos espectadores, e trabalharmos e fazermos. Há muito que ser feito, irmãos. Essa cidade precisa ser alcançada pelo evangelho genuíno e verdadeiro, diante de tanto falso evangelho sendo pregado, diante de tanto sincretismo religioso e mistura das mais malucas possíveis, de uma sociedade carente de Deus, que busca nas mais variadas religiões, nas mais variadas denominações, nas mais variados meios, esperança para a vida. Nós temos a saída, temos o caminho, mas precisamos colocar a mão no arado, precisamos reconhecer que Deus concedeu dons a cada um de nós. Você precisa reconhecer que se você faz parte do corpo de Cristo, você recebeu dons, você foi capacitado a trabalhar na obra do Senhor e a agir na obra do Senhor. Eu creio que nós temos irmãos aqui, queridos, mais idosos, que são uma prova de que não existe tempo, não há desculpas, não há um momento específico no qual nós devemos servir. Não é incomum as pessoas pensarem, ou admitidamente, ou veladamente assim: não, quando eu chegar em determinada área da minha vida, eu vou me dedicar mais à obra do Senhor. Não, quando eu terminar a faculdade. Não, quando eu arrumar um emprego que exija menos de mim. Não, quando isso acontecer. Não, quando eu chegar a essa idade. Quando eu chegar a esse momento. O tempo é agora, irmãos. O tempo é hoje. Devemos servir ao Senhor e servir com alegria, sabendo que esses dons vêm dEle e é para a glória dEle mesmo. Então, eu queria fazer um chamado a você que não tem exercitado seus dons. Eu queria fazer um chamado a você que não tem trabalhado na igreja, que não tem trabalhado na obra do Senhor. E não, eu não estou falando do trabalho na obra do Senhor que você desenvolve lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança. Eu estou falando do trabalho do Senhor que você precisa desenvolver no corpo qual você faz parte. Muita gente também arruma desculpas e subterfúgios nisso. Ah, então os meus dons eu só exerço se for aqui na igreja? Não, mas é também na igreja. Não é só na igreja, mas é também na igreja. A não ser que você seja um corpo, um membro do corpo que não quer contribuir com o corpo. Não é? Alguém já usou a ilustração que você tivesse uma mão andando solta por aí. O que acontece aqui? Rapaz, não é que eu quero servir fora. Não quero servir no meu corpo, não. Não, sirva aqui. Você precisa servir aqui. Se você está nesse estágio que não tem servido aqui, eu acho que o primeiro caminho é você orar e pedir a Deus que lhe dê disposição para servir. Lhe dê disposição de servo. Coloque essa disposição no seu coração. Em segundo lugar, um bom caminho é você olhar ao seu redor. E você certamente vai ter coisa para fazer. Lá na sociedade interna, na escola dominical, na igreja, no trabalho. Pergunte aos irmãos, não precisa ser só comigo ou com os presbíteros. Procure irmãos que já trabalham, que já se envolvem. Irmãos, não é incomum nas mais variadas igrejas, nós temos um pequeno grupo de pessoas que fazem de um tudo. E muitas vezes, inclusive, são criticadas, perseguidos e massacrados porque fazem tudo. Mas deixa eu lhe dizer, um dos motivos porque essas pessoas fazem tudo, sabe por quê? Porque não tem quem faça. Porque não tem quem faça. Então por isso que aquela pessoa é uma figurinha, uma carta marcada, e está sempre lá. Tem evangelismo, ela que está lá. Vai fazer o almoço, ela que está lá. Tem um acampamento, ela que está lá. Tem uma gincana, ela que está lá também. Reunião de oração, ela também está lá. Então eu quero me referir a você que faz parte desse pequeno grupo que sempre está lá. Porque talvez com você a palavra não seja: olha, acorde para o seu chamado, venha servir, desperte para o seu dom. Porque talvez você já faça isso.
Mas a palavra com certeza para você é: lembre-se que o dom não é seu. O dom é de Cristo. E Ele concedeu a você. Por isso, não tente roubar a glória que é de Deus. Canalize toda a glória ao Senhor. Entenda que você é servo inútil. Você é candidato a servo inútil, na verdade. Tudo que você fazemos para o Senhor não passa da nossa santa obrigação. Portanto, não se chateie quando não houver reconhecimento. Não se chateie quando, ao contrário de quando não houver reconhecimento, haver murmuração dentro do trabalho executado. Porque fazemos para o Senhor. Continue buscando essa capacitação que vem do próprio Cristo, pois é Ele que concede esses dons. Dentro dos poucos trabalhadores, pare de murmurar, de reclamar e ore. Quem é que envia trabalhadores para a seara, senão o próprio Senhor? Quem é que desperta pessoas para exercerem seus dons, senão aquele que dá os dons? Ore para que Deus levante pessoas. Mas não apenas isso, seja instrumento do Senhor para que outras pessoas exerçam esse serviço. Sim, nesse sentido, eu também preciso alertar você que o ministério não é seu, o dom não é seu, o departamento não é seu, a área da igreja não é sua. Sim, muitas vezes nós somos tentados a nos apegarmos a algo e direto ou indiretamente afastarmos as pessoas de virem contribuir com esse algo aqui. Porque a gente entende que a gente faz melhor, porque a gente já faz há muito tempo, porque sempre foi fulano que fez. Era o pai dele, agora é a mãe dele, agora é o avô dele, né? Então fica ali. Não, irmãos, não. A igreja é formada por essa multiforme graça do Senhor, através de características de pessoas diferentes, mas que todos apontam para o mesmo propósito, para o mesmo objetivo, que é o serviço ao Senhor. Que tudo isso, irmãos, possa redundar na glória de Cristo, que é aquele que concede dons a nós. Para isso nós precisamos nos consagrar ao Senhor, consagrar as nossas vidas a Ele, colocando-nos diante do Senhor em oração, em contrição, para que Ele mesmo execute em nós esta obra.